Bom dia, aqui é Ebrael, tudo bem? Manhã de Natal, dia 25 de dezembro de 2019. Trouxe um vídeo para o canal referente a um assunto natalino. Referente ao versículo número 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, que é um dos principais textos que embasam a doutrina natalina. Aquele que é traduzido oficialmente como "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Bem, traduzido dessa forma, dá a ideia de que Cristo, o Logos, encarnou entre os homens como uma pessoa, a quem chamamos comumente de Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. Ou seja, a luz divina, a luz criadora, não a luz criadora, aliás, a palavra de Deus criadora, que criou todas as coisas e ordenou todas as coisas, que os maçons e ordens esotéricas costumam chamar de o grande arquiteto do universo, é chamada pelos cristãos de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Eu concordaria com tudo, como cristão, exceto pela tradução. Nesta manhã de domingo, todos festejam o nascimento, literalmente, o nascimento de um ser humano, que é Deus encarnado, Jesus. Só que se formos às fontes dessa tradução que temos hoje em português, em inglês, em tantas outras línguas ocidentais, por exemplo, na Vulgata Latina de São Jerônimo, ou no Textus Receptus, que é o nome latino da versão grega, na qual o Evangelho, língua na qual o Evangelho de João foi escrito, veremos que há uma incongruência. Se a gente ficar só na versão latina, que é a tradução literal do texto grego original, leremos assim: Verbum caro factum est, et habitavit in nós. Em todas as outras ocorrências em que habitavit in, que vemos nas Sagradas Escrituras, a tradução é habitou em, não entre. Logo, a tradução correta seria: e o verbo, ou palavra de Deus, verbo divino, se fez carne e habitou em nós. Isso faz muito sentido, por quê? Porque quem habita, se a gente traduzir esse verbo habitar, até nas nossas línguas, em qualquer outras línguas, habitar é residir ou morar ou estar dentro de um local circunscrito ou uma cidade. É um verbo transitivo. É um verbo transitivo. Logo, quem habita, habita algum lugar. Em algum lugar. Se for dentro. Se for dentro de uma cidade, por exemplo, eu habito em Palhoça. Eu moro, eu tenho residência em Palhoça. Ou moro no Brasil, ou habito no Brasil. Não entre o Brasil. E mesmo se fosse pessoas, nós não temos como residir entre as pessoas. E mesmo que residamos entre as pessoas, nós vamos ter que situar em que lugar as pessoas, no caso nós, moramos. Como João não especifica, logo
vemos na tradução uma tentativa de forçar, induzir as pessoas a crerem que se trata de uma encarnação humana de uma pessoa. Na minha visão, a palavra de Deus encarnou em nós. Nós temos a luz divina. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se até no inferno, no chamado inferno, umbral, dimensões sombrias, a luz de Deus pode ser encontrada, porque Ele está em todos os lugares, então Ele está em nós. O reino de Deus está em vós, diz o Cristo, alegoricamente. Sendo assim, nós podemos ver esse pequeno erro de tradução, que na verdade é uma adulteração, na minha visão, ele leva a crer que a palavra de Deus, o verbo divino, o Logos, ele encarnou em apenas uma pessoa. E que nós somos meras criaturas, uma alma mortal. Ora, para habitarmos esse mundo, nesta jaula de carne, precisaríamos de uma alma mortal, tão mortal quanto a carne, para ser mediador entre a centelha divina que habita em nós e o nosso corpo físico. Então a alma é esse invólucro em torno da centelha divina. A gente fala assim alegoricamente, porque a gente não tem como saber. E o corpo mortal, o corpo de carne. E o corpo de carne é justamente as trevas. Morto, é um corpo morto, sem vida. Na qual a luz brilhou. E este corpo não compreendeu, ou seja, não aceitou, permaneceu na ignorância em relação à luz divina. Este corpo físico, ele repele o espírito. Porque este corpo físico é um corpo de padecimentos, de sofrimentos. É um corpo cuja principal função é limitar, abafar a luz, diminuir a luz, densificar, dar peso. Este mundo de trevas, ou seja, opaco, este mundo cheio de sofrimento, cheio de choques, cheio de movimento, ou seja, não é branco, é vermelho, esotericamente falando, ele precisa dessa densidade para que a luz não destrua, não dissolva tudo. Porque onde a luz entra, ali as trevas são dissipadas. Então, este mundo, esta dimensão, sendo uma dimensão destinada a confinar almas rebeldes, espíritos rebeldes, onde justamente nós caímos, um calabouço, uma masmorra. Aí quem ouvir o que eu estou falando vai entender, tem um sentido cabalístico aí, vai entender também que esta masmorra visa limitar essa luz. Então, quando João fala que o verbo divino se fez carne, ele está dizendo que a humanidade é a própria encarnação do verbo. A nossa condição caída se deve ao local onde nós estamos. Somente por isso. O que mais posso falar? Vão vocês às fontes. Vão vocês às fontes. O site bibliaonline.com.br, ele oferece traduções, ele oferece versões paralelas da Bíblia.
numa mesma página, onde se pode fazer comparações. Você pode comparar as outras ocorrências de habitavit in ou habitou em. Não existe habitou entre. E no Evangelho de João, no primeiro capítulo, vê-se a diferença entre alguns versículos e nós podemos ver que há intercalações, há interpolações ali, dando conta de possíveis adulterações ao longo do tempo, possíveis inserções, visando modificar o sentido, não é? Principalmente no capítulo 1 do Evangelho de João. Coloca-se como se fosse uma introdução mais espiritualizada, mais gnóstica, mais esotérica, e em seguida coloca-se o relato supostamente histórico para poder embasar a doutrina da divindade de um determinado sujeito. Veja bem, eu não estou atacando a religião de ninguém, mas é uma forte exposição, porque quem lê o Evangelho de João vê que, principalmente no capítulo 1, vários versículos estão desconexos uns dos outros. Parece que foram colocados avulsos ali, de forma avulsa, um após o outro. Pelo menos até começar o relato sobre a aparição de João Batista e o suposto batismo de Jesus. Mas o que eu suponho é que há uma alegoria falando de João Batista e Jesus, ou seja, aquele que batiza na água, ou seja, a água é símbolo na Cabalá de mundos astrais ou inferiores, ou seja, João Batista ou uma determinada instituição, uma determinada prática visa o quê? Purificar o corpo. Mas haveria aquele que viria batizar com o Espírito Santo, ou seja, com fogo, viria do alto, porque o fogo é o ponto, o ápice da árvore da vida na Cabalá. É o extrato mais alto, mais próximo da divindade. Então viria aquele que batizaria com fogo, fogo do Espírito, Espírito Santo, fogo do Espírito, né? A nossa mais alta essência, a única essência imperecível. E esse Cristo é justamente a razão, a inteligência, que vem romper e destruir toda a ignorância e esclarecer todas as dúvidas da humanidade, dar todas as respostas e soterrar todas as superstições das trevas, do medo, e acabar com o peso da culpa. A culpa, sim, que é trevosa, sombria, verdadeiramente satânica, né? Porque Satã, diferente de Lucifer, ou Lúcifer, Satã é a personificação da maldade e de toda perversidade que nasce da ignorância, né? Então, Lúcifer, como Pedro fala em sua primeira carta, ou o redator da carta de Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, Cristo é Lúcifer, Cristo é a estrela da manhã, como também se fala em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Lúcifer é Cristo, é a luz que dissipa todas as trevas, é a luz que purifica queimando, é o iniciador que batiza com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, né? Ele que se afastou da divindade para trazer luz às trevas e afrontar a própria luz com a sua luz. E foi por meio dele que as trevas repeliram a luz, e por meio dele que a luz, através da resistência das trevas, deu
forma visível às coisas, aos elementos materiais. Então, e o Verbo se fez carne e habitou em nós. Não se esqueçam disso. Feliz Natal.